Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, é com alegria que estou mais uma vez aqui para mais um momento da mulher cristã. Mais um momento de reflexão, mais um momento de conversas, e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Hoje nós vamos trazer mais uma referência para nós mulheres na maturidade. Isabel, mãe de João Batista, exemplo de fé e obediência. Que o Senhor esteja nos dando a entender todas as coisas nessa manhã. Que o Senhor fale ao nosso coração e que, em nome de Jesus, possamos entender que Ele tem ainda grandes coisas a fazer por meio de nós. Vamos orar. Santo Deus, graças rendemos a Ti, porque Tu és o Deus Supremo, Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. Rendemos graças, Senhor, porque em Sua soberania o Senhor criou, planejou, cuida e sabe de todas as coisas. Pedimos nessa hora que o Senhor nos dê entendimento, que Teu Espírito agindo em nós faça-nos entender o que Tu queres falar conosco neste momento. Ó Deus, e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Isabel se tornou uma grande referência para nós mulheres. E eu digo que especialmente mulheres na maturidade, pela maneira como ela se relacionava com Deus e a maneira como ela lidou com a promessa do Senhor para ela e seu marido. O versículo 13 do capítulo 1 de Lucas nos mostra o momento em que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias no templo, no santuário do Senhor, quando ele foi queimar o incenso. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Este João que o anjo anunciou é João Batista, aquele que nasceu para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E Zacarias, o seu pai, quando da anunciação, se encheu de temor e medo. E nós vamos entender no decorrer dessa história como que Isabel, sua mãe, lidou com essa situação e o que aconteceu a Zacarias a partir deste momento. A trajetória de Isabel é marcada por fé e obediência. Fé e obediência independente das circunstâncias. Isabel se tornou uma personagem feminina muito importante no Novo Testamento. Ela aparece nos relatos que antecedem aos relatos do nascimento de Jesus Cristo, do Messias prometido. Isabel era esposa de Zacarias e mãe de João Batista. Mulher justa e temente a Deus. Isabel era estéril, já estava com a idade avançada quando foi agraciada com a concepção de um filho, de seu filho João Batista, aquele que viria como voz do que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. Isabel e Zacarias foram
usados por Deus na maturidade para gerar aquele que seria o precursor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isabel, segundo a linhagem, era prima de Maria, mãe de Jesus Cristo. Tudo começou quando um anjo apareceu a Zacarias, o marido de Isabel, no templo, e anunciou que ele e Isabel teriam um filho. Zacarias, por já estar de idade avançada, ele e a sua esposa Isabel duvidou. E por ele ter duvidado que aquilo seria possível, ele disse ao anjo: como isso será possível? Eu e minha mulher já estamos em idade avançada. Como ele duvidou naquele momento, ele foi penalizado, castigado, disciplinado. Ele ficou mudo a partir daquele momento, até o dia do nascimento do seu filho, João Batista. Quando ele saiu do local, do templo, do santuário, ele não conseguia falar. Todas as pessoas que ali estavam entenderam que algo havia acontecido de muito importante com Zacarias, mas ele não conseguia expressar em palavras o que havia acontecido, porque ele ficou mudo por conta da sua dúvida com relação ao cumprimento da promessa. Isabel, por sua vez, confiou em Deus e recebeu a notícia com muita alegria. Isabel, então, concebeu e ficou sendo preparada por Deus para receber o seu filho, João Batista. Isabel já sabia que o seu filho se chamaria João. Ela já havia entendido que ela seria a mãe do precursor do Messias. E teve um determinado dia que aconteceu algo que confirmou ainda mais a convicção que ela já tinha. Maria, sua prima, mãe de Jesus, havia concebido alguns meses depois dela. E Maria foi visitá-la. Isabel ainda não sabia da gravidez da sua prima. E quando Maria chegou e saudou Isabel, Isabel declarou que o bebê saltou, estremeceu no seu ventre ao ouvir a saudação de Maria. Isabel entendeu naquele momento que o Messias prometido estava a caminho e que seu filho João, esse mesmo, seria o precursor, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Maria compartilhou com Isabel da sua gestação e ambas entenderam que tinham sido escolhidas, abençoadas, agraciadas e escolhidas para serem mães de João Batista, do precursor, e de Jesus Cristo, o Messias prometido. A história de Isabel, o relato bíblico que você pode encontrar nos evangelhos, é um exemplo claro de como a fé em Deus pode nos capacitar a realizar coisas extraordinárias, mesmo quando as circunstâncias nos parecem impossíveis. Para Isabel, na idade que ela se encontrava, na idade do seu marido Zacarias, gerar um filho, dar à luz a um filho, era algo difícil, talvez impossível. As circunstâncias não eram favoráveis, mas mesmo com a circunstância que se apresentava, Isabel confiou que Deus poderia fazer aquilo.
ela acreditou que não havia nada impossível para Deus. E o fato que certamente, características que certamente fizeram de Isabel a escolhida para essa missão tão importante na história do Evangelho, foi a sua confiança em Deus, a sua confiança total, independente de circunstâncias, e a sua obediência aos mandamentos divinos. Zacarias e Isabel eram um casal que cumpria as ordenanças, que cumpria tudo aquilo que a lei na época exigia para os servos, para os judeus. Isabel e Zacarias, eles tinham esse cuidado de obedecer, de ir ao templo, de queimar incenso. Então, eles eram um casal que cumpria os pré-requisitos para serem os pais e educadores de João Batista. Sua disposição para servir ao Senhor fez de Isabel a escolhida para ser a mãe daquele que prepararia o caminho do Senhor. A história de Isabel nos traz aprendizados muito preciosos. Nós aprendemos com Isabel que Deus pode usar pessoas comuns para fazer grandes coisas. Deus pode usar pessoas para cumprir os seus propósitos na história da humanidade. Isabel foi usada por Deus. Ela era uma pessoa cumpridora dos seus compromissos diante de Deus, era uma mulher de fé, mas era considerada uma mulher comum. Eles eram um casal zeloso, mas pessoas comuns. E Deus pode usar pessoas comuns para fazer aquilo que ele deseja, para cumprir os propósitos dele. Outra coisa que aprendemos com Isabel é que a idade não é um impedimento para o cumprimento dos propósitos divinos. Deus faz quando, como e com quem ele quer. E a idade avançada não pode ser uma justificativa, uma desculpa para que não nos deixemos usar pelo Senhor. Eu tenho falado já em algumas referências da importância de nos tornarmos usáveis, de nos colocarmos à disposição do Senhor. Isabel é esse exemplo de estar à disposição do cumprimento da vontade de Deus na sua vida. A disposição para servir e obedecer ao Senhor em qualquer fase da vida é um aprendizado precioso que Isabel nos deixa. Amadas, em cada fase da vida nós temos condições diferentes, muitas vezes de saúde, de moradia, de trabalho, de local onde estamos servindo, as demandas que temos em cada fase são diferentes. Na fase da juventude, da infância, quando alcançamos a maturidade, que nos casamos, temos filhos, nós temos as nossas demandas, mas precisamos estar disponíveis para servir e obedecer em qualquer dessas fases da vida, sabendo que o Deus que nos cria, que está conosco, que nos capacita, nos qualifica, ele vai nos usar em cada fase da nossa vida, de acordo com aquilo que ele sabe que podemos ser usados. Deus não vai exigir de nós algo que não possamos fazer, algo que não possamos alcançar. Ao contrário, ele nos capacitará para, em qualquer fase da vida, mesmo com as demandas que tivermos em cada fase, para que possamos servir, obedecer e sermos usados por ele, da maneira que ele desejar.
Mas para isso é necessário que haja em nós uma predisposição para sermos usados pelo Senhor. Isabel nos ensina, deixa um exemplo para todas nós mulheres, já na maturidade, muitas na velhice, um exemplo de que fé e obediência independem de idade e de circunstâncias. A nossa idade não é impedimento, ao contrário, que a nossa idade, as nossas experiências, a nossa fase atual contribua significativamente para aquilo que o Senhor tem a fazer por meio de nós. A nossa disposição em servir e obedecer tem que estar presente em qualquer fase da nossa vida. A vontade de Deus é a nossa santificação, que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E o ideal de Deus é que, com a idade, com as fases diferenciadas na nossa vida, nós venhamos a aprender ainda mais e nos aperfeiçoar e crescer ainda mais, para que Ele nos use em cada fase, da maneira que Ele precisa para o cumprimento dos seus propósitos. Amadas, a idade não pode ser impedimento para que possamos servir e cumprir os propósitos de Deus, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Sejamos bênção em qualquer fase da nossa vida, sejamos usáveis em qualquer fase da nossa vida. Pergunte a Deus hoje em que área Ele quer te usar, aí nessa fase que você se encontra. Se está na fase jovem, da criação de filhos, antes do casamento, já na meia-idade, com filhos adolescentes e jovens, com filhos já casados e com netos, e já na maturidade, já na velhice, que possamos perguntar ao Senhor: em que tu queres me usar? E não duvidar em momento algum de que Deus pode nos usar, pode nos capacitar e qualificar, e que podemos ser bênção na nossa geração, podemos ser bênção para as futuras gerações, podemos ser bênção para aqueles que estão no início da caminhada, podemos ser bênção e ser exemplo de fé e de obediência. Que o Senhor nos abençoe, nos qualifique, nos capacite e que sejamos usáveis, sim, ao serviço daquele que nos criou, nos formou, nos qualificou, nos encheu de dons e talentos, e aquele que nos sustenta até aqui. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, e que haja em nós esse desejo verdadeiro de sermos usadas em qualquer fase da vida, independente de circunstâncias. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.